E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Notícias Sociais. E para quem não sabe, ontem, dia 18 de dezembro, foi o dia da pauta na Câmara dos Deputados sobre a MP1000. A MP1000, para quem não sabe, é a MP que instituiu o auxílio emergencial no Brasil. Seria discutido o quê? A volta do auxílio emergencial em 2021, a volta do valor de R$ 600, ampliação dos públicos, pagamento retroativo do valor de R$ 300, porém muita coisa rolou e o governo obstruiu a votação da MP1000. Para quem não conseguiu acompanhar, eu vou trazer a vocês os melhores momentos sobre a votação da MP1000, novidades aí sobre o 13º do Bolsa Família e o que é melhor, a verdade foi dita aí pelos deputados. Preparem seus estômagos aí, que a coisa foi feia. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, já deixa o like e vem comigo! Vamos lá, galera, prestem bastante atenção nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês não conseguiram acompanhar a sessão da Câmara de Deputados ontem, dia 18 de dezembro, que tratava aí sobre a MP1000, a MP que trata sobre o auxílio emergencial. Qual que era a proposta? A prorrogação do auxílio emergencial para 2021, a inclusão de novos grupos, o pagamento retroativo do valor de R$ 300 e a volta dos 600 e R$ 1.200. Nesse vídeo eu estou trazendo a vocês aí a fala do líder do governo, a fala do presidente da Câmara, obstrução da MP1000 pelo governo. Preparem um estômago para ver essas atrocidades aí que foram ditas na Câmara dos Deputados no dia de ontem. Então bora lá! Governo. O governo, senhor presidente, vota não à emenda. O governo quer esclarecer que hoje tivemos aquela informação sobre a medida provisória que tratava do 13º do Bolsa Família, que foi, na verdade, pedido para não ser votada porque o relator, o senador Randolph, havia incluído um salário a mais de abono para o BPC e não haviam recursos orçamentários para isso. Portanto, o Ministério da Economia pediu que a medida não fosse votada. Nós temos também, presidente, quanto a essa questão, um esclarecimento a fazer. E quanto à MP1000, que foi aqui citada, ela já cumpriu os seus efeitos, né? Praticamente as parcelas de R$ 300 dos 4 meses já estão liquidadas e, portanto, não há necessidade, como todas as medidas de crédito, de ser apreciada na medida em que seus efeitos já foram cumpridos. Então, peço ao presidente que nós possamos votar este PL 37, deputada Tabata, a conectividade, a MP das vacinas e tantas outras matérias importantes que estão na pauta e que precisam ser apreciadas antes do final do período legislativo. É isso, presidente. Votamos não. Aproveitar o pedido da líder Sâmia, do líder Ricardo Barros e o episódio, mais um episódio ocorrido no dia de ontem, líder Aloysio, quando, infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsomínios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsomínios, que você vai ver que está lá, Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso, quando disse que, de fato, não há recursos para o 13º do Bolsa Família, né? Então, eu acho que essas coisas para um país com a dificuldade que a gente está passando, com a dificuldade que a gente vai passar a partir de 1º de janeiro, com o fim da PEC da guerra, que todos os partidos aqui votaram, do PSOL ao PSL, todos colaboraram, deram as condições para o governo governar o nosso país. Eu acho que a gente deveria estar mais preocupado em estar numa mesa dialogando sobre o nosso futuro
do que está tentando transferir responsabilidade para os outros. Quando você disputa uma eleição para ser presidente do Brasil, você assume a responsabilidade de dar o norte do nosso país. Infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos quase dois anos. E digo mais, se o presidente da República tivesse tido coragem, nós podíamos estar discutindo, sim, o 13º do Bolsa Família aqui hoje, podíamos estar discutindo a expansão do auxílio emergencial aqui hoje. É claro que a visão da esquerda em relação a esse caminho é diferente da nossa visão, que somos liberais na economia, mas mesmo no nosso campo, nós fizemos muitas propostas, muitos economistas considerados liberais, um grupo grande de economistas de São Paulo, fez uma proposta para a expansão do auxílio emergencial ou ampliação, fortalecimento do Bolsa Família, que não seria muito diferente. E claro que do nosso campo, com restrições nas despesas públicas, respeitado o teto de gastos, mas nós hoje aqui não estamos discutindo um novo programa social para o Brasil, porque o presidente da República proibiu o relator Márcio Bittar, ou pelo menos indicou, claro que ele não pode proibir um senador de nada, mas indicou ao relator da PEC emergencial, que aliás foi prometida por esse governo para ser votada em 5 de dezembro do ano passado, pediu que nada de gatilho fosse votado. E nós ainda tentamos trazer os gatilhos, nós que temos uma visão liberal na economia, para dentro do projeto de lei, né, que nós votamos anteriormente, o 101, mas o próprio governo não conseguiu as condições, o Ricardo Barros tentou, não conseguiu as condições. Então, se hoje o presidente não consegue promover uma melhora do Bolsa Família ou uma expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem nada a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade é exclusiva dele, que tem um governo que é liberal na economia, mas não tem coragem de implementar essa política dentro do governo e principalmente no parlamento. Porque é claro que na nossa visão, e eu escrevi um artigo longo na Folha de São Paulo em setembro, de uma página quase inteira, quando eu dizia que para criar um programa social, e isso respeitando a posição daqueles que acham que o teto de gasto está errado, que essas restrições estão erradas, eu acho que são visões distintas para se chegar no mesmo objetivo, que era um auxílio mais amplo a partir de 1º de janeiro. Eu escrevi um longo artigo falando sobre teto de gastos e de onde poderiam vir os recursos para a ampliação do Bolsa Família, a modernização do cadastro único, que não pode ser encerrado, ele tem que ser modernizado, utilizado de forma de melhor qualidade por parte do governo. E eu escrevi coisas que, talvez em setembro, com uma eleição no Rio de Janeiro, com o DEM disputando a prefeitura, com meu pai disputando uma eleição para vereador, talvez não fosse o melhor momento para eu dizer que precisaríamos desindexar as aposentadorias, precisaríamos acabar com o abono salarial, precisaríamos acabar com o seguro-defeso, precisaríamos também acabar com a indexação de outros contratos do governo, com alguns auxílios que os servidores recebem, que os militares recebem. Talvez em setembro não fosse o momento adequado. Talvez o adequado, se eu quisesse usar politicamente a presidência da Câmara, é ter votado a medida provisória 1000, faltando uma semana para a eleição. Nós sabemos a data para acabar, diferente das outras crises. Construímos as soluções das medidas provisórias de crédito, que o governo mandou medidas fracas, com textos ruins, que não foram executados só depois da aprovação do Congresso. Aprovamos recursos para a cultura, para o esporte, para os profissionais de saúde, para as comunidades indígenas, né? Garantimos, né, o país funcionando, porque o negacionismo do governo e a depressão do ministro da Economia fizeram que o parlamento assumisse esse papel. Por isso que no meio da pandemia ele veio com tantas agressões. Mas eu poderia aqui agora, e tenho muitos pedidos no meu WhatsApp, anunciar que eu votaria a medida provisória 1000, que, como disse o líder do governo, não há interesse por parte da base do governo e do governo, pelo seu líder, de votar essa matéria, porque ela já fez os seus efeitos. Mas eu precisava fazer o meu discurso para resguardar
né, a imagem dessa casa e da minha presidência, porque amanhã a narrativa vai deixar de ser do 13º do Bolsa Família e ele vai dizer que fomos nós que acabamos com o auxílio emergencial porque não votamos a medida provisória. Então foi muito importante o governo entrar em obstrução contra a medida provisória 1000, foi muito importante, isso está registrado na imprensa, está registrado aqui no plenário, porque nós queremos, eu tenho certeza, estamos dispostos ainda a trabalhar no mês de janeiro, construir os caminhos para que 8, 10, 12 milhões de brasileiros possam ser incluídos no Bolsa Família de forma a respeitar o orçamento primário. Claro que aqui tem visões diferentes de como chegar, mas no nosso campo liberal na economia, nós queremos, ainda queremos, estamos dispostos, mas isso eu sei que o plenário inteiro está, até para discutir as matérias, dispostos a discutir os caminhos. E eles passam, os caminhos nossos passam pela PEC emergencial, passam pela reforma tributária, passa pela discussão da reforma administrativa, mas não para perseguir servidor, para valorizá-los e valorizar a qualidade do serviço público, né? É disso que nós tratamos, né? É claro que alguns olham apenas cortes, 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 não adianta cortar se você não der condições para que o servidor atenda bem ao cidadão brasileiro. Então eu fiz questão de fazer esse registro, eu sei que está sendo longo, mas não é a primeira vez e tenho certeza que não será a última, porque continuarei no mesmo lugar que sempre estive, do lado da democracia, né, contra a agenda de costumes que divide o Brasil, né, que radicaliza o Brasil, que gera ódio entre as pessoas. E como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da República, naquilo que é ruim para o Brasil. E serei um aliado do governo, e não do presidente, do governo, nas pautas que modernizam o Estado brasileiro, respeitando o limite de gastos, já que a nossa carga tributária é muito alta e a população não merece, mais uma vez, pagar a conta da incompetência e da falta de coragem do governo de enfrentar aquilo que prometeu, que é a reestruturação das despesas públicas, começando pela PEC emergencial. Muito obrigado pela atenção e fica o meu registro na tarde de hoje. É muito importante que a população brasileira acompanhe a discussão de hoje aqui na Câmara de Deputados, porque nós fizemos um questionamento muito claro para o líder do governo que está aqui presente. Qual é o posicionamento de vocês da necessidade de pautar a MP1000, que infelizmente reduziu o valor do auxílio emergencial e determinou que as parcelas vão somente até o mês de dezembro, sendo que todos nós sabemos a pandemia da Covid-19 segue no nosso país, com os seus efeitos sanitários, que, aliás, o governo Bolsonaro ignora e faz de tudo para que o nosso país não tenha, por exemplo, um plano de imunização decente, mas que também tem os seus efeitos econômicos muito claros. A população, muita gente, depende do auxílio emergencial para poder sobreviver. Um estudo feito pelo próprio IBGE mostra que 4,4 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram no mês de julho devido ao auxílio emergencial, e que se não fosse o auxílio emergencial conquistado por essa casa, por uma unidade de ação entre os diferentes partidos que, à época, conseguiram aprovar o auxílio emergencial a despeito do governo, essas famílias não teriam como sobreviver no nosso país. Mas eu quero dizer que não nos surpreende, em absoluto, a resposta que foi dada pelo governo Bolsonaro, de que não deseja pautar a medida provisória 1000. Afinal de contas, quiseram aprovar o auxílio emergencial. Me lembro que, à época, o senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro diziam publicamente que queriam que fosse somente R$200, que com certeza é o valor de um jantar de qualquer um deles. Sendo que, a partir do esforço que nós fizemos aqui, foi possível colocar o valor de 600 e graças a uma emenda que nós do PSOL apresentamos, as mulheres, mães, chefes de família puderam receber, junto com o apoio, evidentemente, da bancada feminina, puderam receber o valor em dobro, R$1.200, compreendendo as características específicas da população.
É óbvio que a resposta do governo agora vai dizer que não quer pautar o auxílio emergencial. Bolsa Família, que por ele não tem programa de auxílio nenhum, de transferência de renda nenhum, porque o programa genocida, ele é um programa sanitário, ele se expressa na falta de medidas sanitárias, mas também nas posições econômicas. E aí, claro, nós precisamos deixar muito claro que a gente discorda dessa visão fiscalista, dessa lógica da austeridade, e que não é isso que vai fazer o nosso país sair da crise, pelo contrário, é justamente essa lógica que vem sendo aplicada nos últimos anos no nosso país, que está cada vez pior, e cada vez pior para o povo pobre. É necessário que nos próximos anos a nossa luta se fortaleça em torno da inversão dessa agenda, que inclusive vários analistas, economistas vêm pautando. O Brasil precisa sair desse ciclo de austeridade para poder sair do atoleiro, e para que a população mais pobre possa se desenvolver, ter dignidade, ter condições de crescimento econômico. Então, quero dizer também que, claro, se o governo Bolsonaro não quer pautar a medida provisória número 1000, o problema é dele. A nossa tarefa deve ser pautar, sim, a medida provisória 1000. Aprovar as medidas necessárias para o povo brasileiro e depois, se ele não quiser dar conta de levar até as últimas consequências aquilo que o Congresso explique com a população brasileira. Responsabilidade no início do ano que vem, propor um programa que seja mais robusto. A LDO de anteontem aprovou redução no valor da Bolsa Família, redução no valor distribuído no Bolsa Família para a população brasileira. Isso acabou de passar ao mesmo tempo em que alguns vêm à tribuna dizer que se preocupam com a sociedade brasileira. Nós precisamos inverter a lógica de austeridade, precisamos sim pautar a medida provisória 1000, porque senão o povo brasileiro vai passar fome, não vai haver perspectiva de melhoria da situação econômica do nosso país. Pessoal, como vocês viram aí, a MP1000 foi retirada da votação pelo presidente da Câmara. O governo obstruiu a votação. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham em relação ao que aconteceu ontem na Câmara de Deputados? Vocês acreditam na fala aí do presidente da Câmara? Vocês acreditam nesse governo? Qual será o futuro da população sem o auxílio emergencial em 2021? Coloque nos comentários aí, vamos trocar uma ideia em relação a isso. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Lembrando que o like é muito importante para o YouTube indicar esse vídeo a outras pessoas e fortalecer o Notícias Sociais. Posso contar com o like de vocês? Espero que sim. Se você já é inscrito ou inscrita no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo e até a próxima. Fui!